Muito bom dia, pessoal, seja bem-vindo ao canal Simples e Campeiro. Estamos aqui no centro de Quitandinha. Tá chovendo? Aqui também tá chovendo, ó. E de agora em diante começa a esfriar, pessoal. Vamos falar com uma pessoa muito importante aqui do centro, né? Que mora do ladinho da Igreja Católica e faz parte da Igreja Matriz, pessoal. Ô, de casa! Tudo bem, dona Eli? Como é que tá a senhora? Tudo jóia? Graças a Deus, tudo bem. Tudo jóia. Quer dizer que essa aqui é melancia da pedra? É, nasceu sozinha. Olha só, gente, olha que bonita, ó. Veja como é que pode, né? A natureza, quando ela quer produzir, né? Não tem o que impeça. A pedra brita e mesmo assim nasceu. O tomate também. E o tomate, aquele tomate cereja, gente. É uma delícia esse tomate aqui, ó. Deu daquele graúdo também, mas Olha já só. secou agora. Ó, você que tem tomate cereja. Diz que o tomate cereja é muito gostoso. Você fazer a salada só dele. Tem gente que mistura com outras coisas, né? Mas fazer só ele, né? E você fazer junto com o agrião, né? É, agrião também. Ele fica muito bom, né? Olha só, licença. Licença. Deixa eu limpar o pé aqui. Olha só. E o Orvino tá por aí? Ele foi pra chácara. Foi pra chácara. Foi lá pra Tudo chácara. jóia, né? Bom, vamos sentar então. Mas conta pra nós, Eli, quantos anos faz que a senhora mora nessa cidade tão maravilhosa aqui, Quitandinha? Agora em junho vai fazer 57 anos. 57 anos. Vim para pouco tempo, né? Imagine se eu demorasse então. Imagina só. E a senhora tá com quantos anos hoje? Eu vou fazer 89. Olha que bênção de Deus, né? Olha, a senhora é uma mulher abençoada, né? Graças a Deus, a gente procura fazer a vontade de Deus também, né? É verdade. E a senhora é uma participante, assim, assídua aqui da nossa igreja matriz, aqui também do lado, né? Olha só. E conta uma coisa, a senhora entende bastante de ervas medicinais, né? Também fizemos o curso com a irmã Nelza. Aham, No tempo que o padre Jorge era padre ainda, né? O Jorge Prado. aham. Ele trouxe o curso para nós aqui. Ficamos aí 2 anos trabalhando com a irmã aí. 2 anos, Daí olha saímos só. pelas capelas também, ensinar e tudo, né? Estamos agindo até hoje, né? Eu faço massagem em criança e ensino as mães a fazer xarope e tudo, né? Vai. Isso é muito importante, porque você veja bem, o pessoal tinha uma saúde boa antigamente, porque se usava muito remédio de casa, né? E hoje o povo tá indo só pelo mais fácil, né? Só comprimido e tudo, né? E o remédio de farmácia, tá certo, ele cura uma coisa, mas pode prejudicar a outra, né? E o chá de casa, de forma nenhuma, né? É uma coisa chá natural, é né? uma coisa natural. Natural, tudo aquilo que é natural, ele não faz mal, né? Então quer dizer que a senhora deu um treinamento, né? Pro pessoal das comunidades, né? Nós ia ensinar eles também, né? Fizemos o curso, né? E depois passamos para eles. Mas muita gente desistiu, né? Aham. Nós éramos em 50 e pouco, mas que tem 3 só atuando por enquanto. Só 3. Só 3. Inclusive, a gente fez uma entrevista com a dona Mariazinha lá do Pangaré. A Pangaré tem a Mariazinha lá. Ela falou muito bem da senhora, que é muito bem a senhora, né? E comentou, né, que fizeram esse trabalho, né? Muito importante, que a gente não pode deixar se acabar. As próximas gerações, eu penso assim, é algo assim, o conhecimento, né? Que você deve passar adiante, né? Para as pessoas, né? Não ficar para nós, né? Temos que passar para frente, né? Tem que passar para frente, né? E conta uma coisa, a senhora é descendente de polonês? Não, de alemã. Ah, de alemão. Olha. Proma. Ah, Proma. Olha só. Chegou a conhecer os teus avós ou não? Uma avó eu conheci. É? Ela faleceu, eu tinha 7 anos. Nossa, então você era bem novinha, Agora, então. a outra, a Oma, lá, que morava em São Mateus, aquela tinha 20 e poucos anos quando ela morreu, faleceu. O Opa e a Oma, né, que diziam. Aham. Isso eu conheci bem eles, né? Sim, até, por sinal, ele me ensinou que um dia nós fomos para São Mateus, né, visitar ele, e 5 horas da manhã ele já estava vindo com um latão nas costas e uma toalha. Daí eu disse: onde é que o Opa foi tão cedo? A Opa foi tomar banho, e você, minha filha, pegou no meu ombro assim: quer ter saúde, tome banho frio, que nem eu. E até agora eu pus na cabeça e tomo banho frio. Olha, só tomar banho frio, né? E diz que é muito bom para a saúde, ativa a circulação sanguínea, né? E é oposto, o banho frio deixa o corpo quente, né? E o banho quente deixa o corpo frio, né? É o contrário, né? E a massagem que a senhora faz, assim, é mais assim quando a pessoa se machuca, machucadura? É mais para criança. Ah, mais para criança. E na época que nós fizemos esse curso com a irmã, eu fazia muito bolo para casamento e para fora, e cozinhava nos casamentos, né? Daí se eu estou fazendo um bolo, chega machucado, eu largo do bolo,
venham buscar, não estava pronta, né? Então eu digo, não, de criança é rápido, aí eu aprendi desde que tinha o meu filho primeiro, eu aprendi lá em Rio Negro com uma vizinha, Aham. então a gente continua fazendo até hoje, né? Olha só. E quantos filhos que a senhora Eu tive 5 filhos, tenho 5 tem? filhos 5 e daí filhos. adotei uma com 10 anos também. Olha só que beleza, né? Daí Deus me levou, o terceiro filho também faleceu de acidente, né? Aham. O Jacó. Aí a gente fiquemos com 5 de novo, né? 5 filhos. É. Olha só. E me conta uma coisa. A senhora se criou na roça, assim, com seus pais? Não, quando meu pai faleceu, eu tinha 22 dias só. Nossa, não chegou nem a se criar com o pai, então. Daí o meu irmão tinha 2 anos e a irmã tinha 5 anos, né? Aham. Aí a minha avó morava ali onde hoje atua a escola agrícola em Rio Negro. Aham. Daí o Manuel Ribas, que era governo naquela época, passou por lá e gostou do lugar, né? E desapropriou para fazer a escola. Daí nós fomos morar em Rio Negro, Uhum. perto do Caetano ali. Olha só. E a gente criou os tios lá, o meu padrinho que morava junto com a avó e a madrinha, que eram solteiros, né? Ajudaram a criar nós e os outros 2 tios que também a gente tinha. Foram Aham. nossos pais, né? Daí ajudavam tudo, fomos aí trabalhando e estudando, né? E fomos levando a vida simples, humilde, mas Mas com com dignidade, muita né? fé em Deus, E né? fé em Deus, né? Você veja, é muito importante. Quantos hoje que às vezes perde o pai e a mãe, né? Mas não tem esse pensamento positivo. Quando tem a família que apoia, a senhora comentou, teve o tio, né? É, meu Normalmente tem a padrinho, madrinha também, o padrinho, né? meu padrinho. Que os padrinhos já é para isso, na falta da mãe, do pai, tem os padrinhos, Ele né? era Efraim Antônio Valério, né? Ele Aham. era muito devoto de Santo Antônio e ele passou essa devoção para mim, né? Que até hoje, sempre a gente, no dia de Santo Antônio, eu arrumo os pãozinhos para benzer, para distribuir para o povo, né? Aham. Então é uma devoção que a gente pegou desde criança, né? A gente, Desde criança, uma tradição mesmo, né? Hoje até inclusive é o domingo de Ramos, né? hoje é Hoje o pessoal teve na igreja, né? Muitos trouxeram agora Ramos, de né? tarde vai ter a missa, às 6 horas também vai ter a bênção Ah, dos também vai ramos, ter a benção. vai também. Isso é muito importante e é uma tradição que não pode deixar se acabar. Minha Não, avó, tem que... ela fazia isso daí, ela era ucraniana, né? Então sempre ela vinha na missa, trazia o ramo, né? E ela tinha um costume, não sei se a senhora tem por costume isso também, né? Então, hoje já não é tanto, mas antigamente dava uns temporal tão feio, né? Umas tormentas fortes, né? E daí quando vinha aqueles pradão feio, assim, que ia dar aquela tormenta, Queimava daí, né? queimava no fogão de lenha, bem isso daí mesmo, né? Tinha esse Se a costume? gente tiver fé, Deus escuta, né? Deus escuta, né? Agora, se disser, eu vou fazer para ver se dá certo, aí é meio Não, tem que ser com fé, complicado. né? Diz que é desde um chazinho, se você fizer com os penas com fé e botar fé e tomar, olha, é um santo remédio, né? É bem assim, né? E conta uma coisa, a senhora lembra alguma oração antiga que de repente, assim, os tios, os padrinhos, né, faziam naquela época? Tinha a oração do terço, desde aquela época a gente já aprendia, né? Já fazia o terço. Fazia o terço em casa, né? Com quantos anos que a senhora aprendeu a rezar o terço? De 5 anos em diante. Ah, de 5 anos. 5 anos em diante a gente já começou, né, a rezar, né? Fazer assim. E passei para os filhos, para os netos também, né? Aham. E a oração que eu aprendi com o meu padrinho foi a oração de Santo Antônio, né? A senhora sabe ela de cor? Sei, esse já desde... Rezo todo dia para ele. A senhora consegue pegar e falar para nós poder aprender? Posso fazer. Como que é a oração? Santo Antônio pequenino, Deus me guie no bom caminho. Cruzem monte, cruzem fonte, coisa ruim não me encontre, nem de noite, nem no meio-dia, nem no ponto do meio-dia. Quando vem a luz, o galo canta, os anjos fazem o sinal da cruz, para sempre amém Jesus. Olha. Santo Antônio de Pádua, rogai por nós. Olha só, que lindo, gente. Amém. Que oração bonita, né? É uma oração que desde criança eu rezo e se eu vou na igreja, eu vou lá na imagem de Santo Antônio rezar com ele também. Olha só. E agora a gente ficou aprendendo também, né? E quando eu preciso de alguma coisa, ele sempre me... Não que ele me obedeça, ele me atende, ele me ajuda, né? Pra você ver, né? E tem gente que, coitado do Santo Antônio, né? Fala com o Santo Antônio que é o casamenteiro, né? Mas até um dia uma amiga minha disse, também você é devoto de Santo Antônio desse jeito? Vive incomodando ele para achar marido. Eu disse, eu nunca pedi para ele sabe a obrigação dele. Verdade, sabe a hora certa, né? Sabe a hora de arrumar. É verdade. 27 anos casado. 27 anos, olha só.
E o marido da senhora trabalhava com o que Ele antes? trabalhava na roça. Ah, ele trabalhava Ele na era roça. da família de Rio Negro, lá dos Traem. Ah, dos Traem. Também é descendência de alemães. Bem, Olha só. Você veja, né? Aqui a nossa comunidade de Quitandinha, né? É um mix europeu. Isso que eu brinco com o pessoal, né? Tem bastante polonês, tem ucraniano também, né? Alemães, mas a maioria é italianos, polonês, né? tudo polonês, a maioria, né? 80% é polonês. É polonês, né? E as demais etnias que veio, né? É. E conta uma coisa, a senhora chegou a conhecer os primeiros padres aqui de Quitandinha, né? Os primeiros ainda não. Eu conheci do padre Monsenhor Miguel Micos, o primeiro que eu Aham. conheci. Depois o padre Aleixo. E aí foi indo, né? Uhum. O padre Miguel Micos, ele morreu com quantos anos? Ele tinha 82 anos. Nossa, 82 anos, veja só. Já estava com uma idade boa, né? Dia 3 de maio ele faleceu. 3 de maio, veja só, a senhora guardou até a data certinha, né? Aí depois quem assumiu daí que foi o seu Aleixo, né? O padre Aleixo. O padre Aleixo. Esse ficou muitos anos também, né? Ele ficou 22 anos. 22 anos conosco. Olha só. E agora o padre atual, quem que tá agora na capela? O padre agora está o padre Marcos. Aham. E daí agora faz uma semana chegou o padre Jonathan. Ah, daí chegou o padre Jonathan. É o último, recente. Veio como vigário, né? E o outro é pároco. Aham. Mas teve bastante o padre. Depois do padre Aleixo, teve o padre Jandir, o padre Fábio, o padre Cleiton, o padre o Gino, daí o padre Leonardo, daí vinham os do seminário ajudar, né? Até que veio o padre Selma daí para cá. Aham. Ele ficou 4 anos, saiu, agora veio, daí ficou o padre Marcos dele. Olha só. É verdade que antigamente, lá 60, 70 anos atrás, a vocação, né, de sacerdócio, de padre, né, era feita assim na igreja matriz e os meninos que queriam ser padre todos seguravam uma vela apagada e aquele que era para ser o padre acendia a vela. Olha, desse eu não posso lhe dizer porque Não é do tempo da senhora. Não é do meu tempo. Aham. Não é do. Mas teve muito assim sacerdócio que saiu de Quitandinha, né? 8 padres. 8 padres. Olha só. 8 vocação, né? Agora tem 2, um aqui do centro, né? E outro lá do interior tem mais 2 ou 3 que estão no seminário. Uhum. Como é que eles saem daqui, daí tinha Rio Negro, né, numa época, né? Em Rio Negro tinha lá no seminário seráfico, lá no... Dava 2 quilômetros ali de Rio Negro, né? Hoje em dia atua a prefeitura. Aham. Daí, mas lá era muito bonita, né? Era 500, 600 alunos. Nossa, era bastante, né? Muito, tinha 15, 20 padres, né? Que eram os franciscanos naquela época, né? Aham. Veja, só franciscano, para quem não sabe, pessoal, é de São Francisco de Assis, né? São Francisco de Assis. De São Francisco de Assis. É. Olha só. Era muito bonito lá. Daí a gente ia todo ano, uma de amiga, nós 5, 6 amigas, nós pegávamos a bicicleta e ia lá no Dia dos Reis visitar a capela lá. Iam de bicicleta? De bicicleta. Nossa, demorava bastante, né? Não, nem hora, estava lá, tranquilo. Só que era subida, né? Aham. Agora na volta nós regalava, ainda jogava quem que ia chegar primeiro lá embaixo. Olha só que legal, que bacana. Não, fazia um exercício ainda, né? Olha só. Eu achava que era muito longe daqui até Rio Negro de bicicleta, não é Dava tanto. para ir a pé, mas nós, como tinha bicicleta, nós ia de bicicleta. Também. Olha só, dali de bicicleta, Hoje pessoal. tem asfalto, nós sabe, naquele tempo era macadame, né? Ah, mas o que é o macadame, assim? Era aquelas pedrinhas que põe assim, tipo... Hoje em dia que usam pôr um pouco de saibro, né? Assim, só que era a pedra mais graúda do que saibro. Né? Você passa a bicicleta e ia puxando, né? Olha só, tinha que se cuidar então, né? Não dá para pegar muita velocidade. Ninguém caiu. Deus protegia nós, mesmo nós. Malandragem, ele protegia. Não, e vocês iam com boa intenção e com fé, isso que importa, né? Você precisa ir com fé, que importa, né? E conta uma coisa ali, qual é o conselho que a mãe da senhora, o padrinho, a madrinha, sempre dava na época que a senhora era criança, que sempre os pais, os padrinhos, os tios, dão conselho para o jovem daquela época, né? E os jovens daquela época, hoje, são pessoas assim idôneas, né? Que servem de exemplo para a nossa comunidade. Como a senhora, qual era o conselho que o padrinho e a madrinha sempre davam para a senhora? Olha, a minha avó,
era já naquele tempo, com 80 anos, era muito, assim, velhinha, né? Paradinha, coitadinha, que quase não andava muito, né? Então ela sempre dizia, chamava a gente para rezar com ela, e dizia, ai minha filha, você seja simples, humilde e caridosa. Essa foi a palavra que eu ouvia muito da minha família. Olha só, pessoal, que E a gente ensinamento. procura, né, levar a vida mais, não com aquele orgulho, nada, né? A gente nunca foi de ter as coisas assim, se orgulhar, se fazer, né? Então a gente sempre, com muita fé em Deus, a gente vai tocando a vida. É verdade. Então, como é que eu gosto? Ser simples, humilde E e caridosa. caridosa. Olha só, pessoal. Fica esse ensinamento, né? Dona Lia, essa aqui é uma homenagem para a senhora do canal Simples e Campeiro, pelo que a senhora significa para a nossa comunidade. Você é uma pessoa muito importante, né? Assídua na igreja, né? E querida por todos, né? Até pela filha do senhor, seu Custódio. Abraço, Custódio. Estamos fazendo aí uma entrevista com a tua madrinha aqui, né? E a gente gostaria que a senhora deixasse também uma mensagem aí para a família, para quem está assistindo o canal, né? Qual é a mensagem que a senhora gostaria de deixar para o pessoal? Uma mensagem que eu gostaria disso, para ensinar a religião. Em primeiro lugar, né, mesmo seja essa ou outra religião, mas que tenha uma religião e acredite em Deus e procure seguir os passos que Jesus ensinou, né? E principalmente a oração e o costume que está se acabando é das crianças pedir a bênção para os pais e padrinhos, né, avós. Esse é que está quase poucas famílias que usam ainda, né? É verdade, é muito importante, É. que a palavra Deus te abençoe tem um poder imenso, né? É uma criança abençoada, é uma criança feliz durante o dia, né? É verdade. Eu, graças a Deus, com meus netos e bisnetos, eu por celular, eles benção a avó, benção a bisa. A gente está continuando a É conservar verdade. essas. E é uma coisa que se divide, quando se abençoa, a bênção vai para quem pede e volta também para quem fala, né? Muito importante, né? Dona Eli, peço a Deus que te dê muita saúde, muitos anos de vida, né? Muito obrigado pela entrevista. Foi um prazer conversar com a senhora. Não era o que eu esperava, né? Não, nossa, foi mais do que eu esperava, né? Eu estou muito feliz, muito contente, né? E assim, a cada entrevista é um aprendizado. E hoje eu estou aprendendo com a senhora. Dona Eli, podemos usar a imagem para divulgar para o canal? Pode? Sim. Muito obrigado. Deus abençoe. Pessoal, se inscreve no canal, dá seu like e compartilha. Que canal simples e campeiro. Olha só que bonito, hein? Esse é chato que nós temos. Que bonito, ó. Desse jeito. Ó, pessoal, aqui tá o oratório, né, da Dona Eli. Olha só que lindo, ó. Santo Antônio tem Tem Santo Antônio aqui, tem, acho que é Nossa Senhora da Conceição, se não estou enganado. Nossa Senhora Aparecida, olha só, gente. Santíssimo. Santíssimo aqui A também. Bela. Olha só, gente, que lindo, ó. É uma mulher de fé e um exemplo para nós, pessoal. Vamos aprender com ela, olha. E a Bíblia Sagrada também, ó. Olha só, gente, ó. Show de bola. E aqui tem uma capelinha de Nossa Senhora de Lourdes. Olha só que a Dona Eli reza o terço com o pessoal aqui. Olha só que bonito, pessoal. Olha, acender a vela aqui, altar com flores. Olha só, gente. Dia 13 de cada mês estará acontecendo o terço às 18 horas. Venha participar, olha só. Simples e campeiro, pessoal. Aqui é desse jeito. Glória a Deus de Israel, nosso Rei e Salvador. Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Rei. O filho de Maria, ele é o Deus de Israel, ele é o filho de Davi. Santo é seu nome, é o Senhor Deus do universo. Glória a Deus de Israel, nosso Rei e Salvador. Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana
Osana, Osana, Rei, Osana, Rei, Osana. O Senhor esteja convosco.